para fora. Na definição da palavra igreja, eclesia ou eclésia, a gente encontra essa verdade: chamados para fora. Jesus disse em Mateus 16 que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lá atrás, quando eu era novo convertido, eu li esse texto, eu achava que Jesus estava dando uma palavra de defesa. Interessante que nunca ninguém me explicou, né? Eu descobri anos depois que não é a palavra de defesa, é a palavra de ataque. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu achava que eu podia ficar tranquilo, a igreja ficar tranquila, que o inferno não atacaria a igreja. Mas pelo contrário, Jesus não está falando uma palavra de defesa, e sim de ataque. A igreja vai, a igreja avança, a igreja sai, ela vai para fora, e enquanto ela avança, as portas do inferno se abrem. A igreja está avançando. É uma palavra de ataque, não de defesa. Mas como que a igreja, que foi justamente chamada para fora, como é que ela pode ir se ela sofre de uma patologia chamada síndrome da porta fechada? Como? Como que a igreja que foi chamada para fora, que recebeu a autoridade de Jesus para ir e abrir as portas do inferno, como é que ela vai se ela sofre dessa patologia espiritual? Essa síndrome da porta fechada? Como? Meus irmãos, o mesmo Jesus que chamou a igreja para fora é o mesmo Jesus que é capaz de curar essa igreja que está nas portas fechadas. Jesus é o Senhor da igreja, amém? Não, eu acho que você não viu. Jesus é o Senhor da igreja, amém? Amém. E quando for preciso, Ele é médico da igreja. Ele é Senhor da igreja, mas se for preciso, Ele é também o médico da igreja. Então Ele tem um poder para curar a igreja nas suas patologias espirituais. Inclusive essa síndrome da porta fechada. Aqui no texto que lemos, Jesus está se manifestando aos discípulos. É um momento em que Ele está se manifestando aos discípulos para fortalecer a fé deles. Se você olhar no momento da crucificação, você vai reparar que apenas um discípulo ficou aos pés de Jesus na cruz. Esse discípulo foi João. Os outros se espalharam. Se você olhar Lucas 24, os dois discípulos do caminho de Emaús, eu já citei isso, eu vou citar mais uma vez, existe uma palavra ali que é muito forte. Jesus está perto dele, conversando com eles não conheceram Jesus, e eles falam assim, Jesus pergunta, o que vocês estão conversando entre vocês? Eles estão dizendo, só você que não sabe o que aconteceu em Jerusalém, como diz o pastor Heber, né? O disse-me disse de Jerusalém. Só vocês que não sabem, só você que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, o disse-me disse de Jerusalém? Não, o que é? Jesus, o Senhor, aquele que veio, nós esperávamos que Ele fosse redimir Israel. Ou seja, são palavras de quem está decepcionado. Então o que Jesus faz depois que Ele ressuscita? Ele vai fortalecer a fé dos seus discípulos. Fortalecer a fé para deixar o corpo pronto para gerar anticorpos espirituais. Para depois enfrentar as trevas e resgatar almas que estão lá. É isso que Jesus fez nos seus dias em que Ele esteve aqui antes de ir aos céus. Ele fortaleceu a fé dos seus discípulos. E a sua ressurreição ainda continua fortalecendo a fé de discípulos. Ou seja, nós ainda somos fortalecidos pela ressurreição de Cristo, porque nós somos discípulos dele nesse tempo. Amém, gente? Então, quando você olha para a cruz, tudo que você enxerga é uma entrega, é amor. E quando você olha para Jesus ressurreto, tudo que você enxerga é uma fé que tem um fundamento, que nenhuma outra religião tem. Qual é o fundamento? A nossa fé está firmada em um Jesus que morreu ao terceiro dia, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso que a nossa fé é fortalecida.
Então Jesus nesses dias está fortalecendo a fé dos seus discípulos, assim como hoje Ele fortalece a nossa fé. Então se você faz parte da igreja, irmão, e se por acaso você sofre dessa síndrome, a síndrome da porta fechada, receba a cura de Jesus nessa manhã. Eu vou repetir, irmão. Se você faz parte da igreja e você sofre dessa síndrome, dessa patologia espiritual, receba a cura de Jesus nessa manhã. Como que os discípulos foram ministrados por Jesus para receber a cura dessa síndrome? Quais sinais uma igreja que foi curada dessa síndrome, dessa paralisia espiritual, é evidente, ou são evidentes, sinais evidentes? Eu quero compartilhar com você, baseado até no livro. Achei muito interessante. Primeiro sinal. O sinal está no desfrute da presença viva de Jesus no corpo da igreja. Esse é o primeiro sinal de uma igreja curada dessa síndrome. O sinal é o desfrute, o deleite da presença de Jesus no corpo. Então, da ressurreição à ascensão de Jesus, Ele sempre esteve presente. E se você observar, é uma presença exclusiva. Pega os evangelhos, os 3 sinóticos mais João, você vai ver que Jesus não veio apenas para os seus discípulos, ou seja, para a igreja. Ele veio primeiro para os judeus. Aliás, ele diz: vim para os meus e os meus não me receberam. Depois que Jesus sai da sinagoga, ele vai se afastando de Jerusalém, ele vai se aproximando dos gentios. Mas depois da sua ressurreição, ele só aparece aos discípulos. É algo exclusivo. Não que Jesus é exclusivista de maneira nenhuma. A morte de Jesus, sua ressurreição, seu plano é universal. Por isso que ele morreu numa cruz. Norte, sul, leste, oeste. Por isso que é cruz. Mas aqui nesse momento é algo exclusivo. Jesus está se manifestando aos seus discípulos. Ele está presente desde a sua aparição, a sua ascensão. E sabe o que eu acho interessante, amados? É para fortalecer a fé dos discípulos, mas também para tirar o medo, a intranquilidade, a incredulidade. Esses versículos que nós lemos aqui, ou seja, do versículo 19, o versículo 19 e o versículo 20, 21, há uma presença poderosa de Jesus aqui. Sabe como é que Jesus faz para entrar nessa casa? Ele não bate na porta, ele não pede licença, ele atravessa a parede. Seu corpo está glorioso, glorificado. Ele chega de maneira gloriosa, poderosa. E os discípulos não sentem esse poder, essa presença, porque estão com medo. Estão cheios de incredulidade, de intranquilidade. Então uma igreja que está com medo, com intranquilidade, com incredulidade, não vai perceber a presença gloriosa de Jesus. Mas é indispensável para a igreja sentir a presença poderosa e gloriosa de Jesus. Quando ele se manifesta aos discípulos, ele faz questão de ministrar 3 coisas. Primeiro, diga comigo, paz, diga forte, paz na intranquilidade, alegria na tristeza, ressurreição na dúvida. Ele ministra essas 3 coisas no coração dos discípulos: paz, alegria e poder da ressurreição. Você já foi em um culto em que você não sente nada? Já foi, eu sei que você já foi. Você já participou de um encontro onde deveria ser
algo cheio da presença de Deus e você não sentiu nada? Por que a gente não sente nada? Ah, isso é sensorial. Não. Isso é sobrenatural. Sim, é. Mas o sobrenatural não é por causa das nossas emoções. O sobrenatural é por causa da presença do Senhor. Irmão, é muito triste quando a gente chega num culto e não sente a presença de Jesus. É lamentável onde nós participamos de um culto que deveria ser vida, celebração, adoração viva, louvor vivo, fome pela palavra, comunhão ardente, e a gente não sente nada. Quando uma igreja não sente nada, quando ela não sente o poder de Jesus, a presença poderosa de Jesus, significa dizer que essa igreja precisa de cura. Ela está enclausulada, fechada, incrédula, com medo. Meus irmãos, que os nossos cultos não sejam uma reunião religiosa de portas fechadas ou uma reunião fúnebre. Que as nossas reuniões sejam uma explosão de adoração, de louvor, de fome pela palavra. Que as nossas reuniões sejam fortalecidas pelo poder do Senhor, para enfrentarmos as nossas lutas, para enfrentarmos as trevas, para nos preparar e resgatar vidas. Está na hora da nossa reunião, ou das nossas reuniões, de fato serem reuniões de vida, porque Jesus está presente quando a igreja se reúne no nome dEle. Você acha que Jesus foi fazer o que aqui? Diga comigo, Jesus entrou em uma casa de porta fechada para ministrar vida. Ele entrou em uma casa de maneira gloriosa, transpassou uma parede para ministrar vida aos discípulos. Chega de reuniões onde as pessoas se reúnem para lamentar. Chega de reuniões onde as pessoas estão se reunindo para falar mal de alguém. Chega de reuniões onde as pessoas se reúnem para lamentar de algo que elas querem e não receberam. A gente precisa de reuniões onde Jesus se faz presente, porque Ele não está na cruz, Ele ressuscitou, Ele é vida, pura vida e vida em abundância. E quando eu falo reunião, não estou falando aqui no templo não, porque aqui é fácil. A gente cantar A Atmosfera Já Mudou, aqui é fácil. Quero ver você cantar essa canção em uma reunião de célula. Quando você se reunir para poder tomar um café com o irmão. No hospital, quando você for com 2 ou 3 pessoas fazer uma visita. Meu irmão, onde Jesus está presente, ressurreto, na pessoa do Espírito, tem que ter vida. Aí o café da tarde ou da manhã que você for tomar com alguém, Jesus está presente, ali tem vida. Você pode não cantar, não ler a Bíblia, mas você sente a presença dEle. No partir do pão, no bate-papo, na conversa sadia. Uma igreja curada da síndrome da porta fechada é uma igreja que sabe desfrutar da presença de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Jesus está aqui, amém? Eita glória. Segundo sinal de uma igreja curada dessa síndrome, dessa patologia espiritual, é quando a igreja se volta para priorizar a missão. Versículo 21. Ele entra para manifestar sua presença gloriosa, ressurreta, poderosa.
E ele diz assim no versículo 21. E era outra vez que ele estava dizendo, repetindo. Assim como um pai me enviou, eu também vos envio. Quando ele entra na casa, a presença dele diz: eu vim para manifestar vida. Mas a palavra que ele diz é: assim como eu cumpri a minha missão, vocês vão cumprir a de vocês. Jesus sabia que o seu tempo havia terminado. Ele já havia cumprido a missão. Aqui, irmãos, a partir do capítulo 20 até o capítulo 21, e o final de cada evangelho é uma transição. Nós não vivemos hoje mais o tempo da transição, irmãos. A gente pode passar por momentos de transições na igreja, de visão, de prioridades administrativas, de adequações. Mas se tem uma coisa que não existe mais transição, é cumprimento da missão. A transição já foi feita. Nós não vivemos mais o tempo da transição. Jesus já fez a transição aqui. E o término da transição se findou ou se fechou em Pentecostes. E parece que tem gente que está esperando a transição até hoje. Jesus já enviou. Jesus já passou o bastão, a responsabilidade para mim e para você. Começando aqui por esses discípulos, 12, 70, 5 mil, 10 mil. E hoje para mim e para você. A questão é se nós estamos priorizando a missão ou não. Uma igreja curada realiza a missão, vive a missão, vai em busca de pessoas para salvar e discipular. Salvar, evidentemente, é Jesus, discipular é você. Para não ficar parecendo que a gente é quem salva. Não, quem salva é Jesus, mas quem discipula é você. Ou a gente acorda para isso, irmãos, ou vamos ficar sempre com as portas fechadas. Ou melhor, por trás das portas fechadas, trancadas. Está claro que uma igreja que não cumpre a missão, ela está vivendo essa síndrome? Está claro, irmão. É evidente. Agora, pastor, eu preciso de um modelo para fazer isso? O principal modelo você tem. O principal modelo está na palavra. O modelo é o que Jesus disse. E o modelo de Jesus é simples. Ide por todo o mundo, não para dentro da igreja. Onde você trabalha tem não crente? Está aí o seu modelo. Onde você estuda tem não crente? Está aí o seu modelo. Dentro da sua casa tem gente que não é salva ainda? Está aí o modelo, na sua frente. Na sua vizinhança tem alguém que ainda não é salvo? Pronto, modelo bíblico, é só usar. Evidentemente que a igreja precisa criar estratégias, que a igreja precisa ter estratégias espirituais. Evidentemente que a igreja precisa ter a consciência de que coletivamente, como corpo, ela também precisa fazer a missão. A missão é individual e coletiva. Mas uma igreja que não cumpre a missão, ela está doente. Ela sofre da síndrome da porta
fechada. Mas uma igreja que avança, que evangeliza, que discipula, essa igreja está curada dessa síndrome da porta fechada. Amém? Terceiro sinal de uma igreja curada da síndrome da porta fechada. Uma igreja curada da síndrome da porta fechada é uma igreja cheia do poder do Espírito. Cheia do poder do Espírito Santo. O texto diz que Jesus vai soprar sobre eles o Espírito Santo. Por que Jesus vai soprar? Porque Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo precisava ser derramado sobre todos, não somente sobre esses que estão dentro daquela casa. Eu gosto de entender, isso é teologicamente falando, mas eu gosto de entender de uma forma mais devocional. Vou dar para vocês aqui uma pitadinha do que vai ser. Eu vou só dar um sopro do que será. Daqui a 50 dias, vocês não vão ter um sopro não, vocês vão ter um derramar. Mas a minha pitada de sopro já está dizendo a vocês que vocês receberão um poder poderoso. E esse poder é o Espírito Santo. Aleluia. No livro, o pastor Hernando Dias Lopes diz que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Achei interessante isso. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o Espírito Santo está presente sempre. Tirando ali o primeiro capítulo, onde Jesus ainda está presente, a partir do 2, o Espírito Santo é, de fato, como diz aqui o pastor Hernando Dias Lopes, o executivo da obra missionária. Ele é o condutor. O livro de Atos dos Apóstolos diz claramente isso. A gente encontra no livro de Atos dos Apóstolos homens e mulheres cheias do Espírito Santo. Ou seja, uma igreja avivada. A gente precisa de fato ser uma igreja avivada. Eu gosto de entender que avivamento é igual uma árvore. Ela nasce no coração quebrantado, ou em um coração quebrantado, cheio de temor. Ela nasce a partir de confissão e abandono de pecado. Depois ela brota. Ela cresce com fome, com ardor, com anseio, desesperado pela presença de Deus. E aí ela dá fruto. Olha o que é um avivamento. O avivamento nasce num coração quebrantado, num coração que confessa pecado, num coração que abandona pecado, num coração que tem temor a Deus, e temor a Deus é ter medo de pecar. Depois que ela nasce, ela vai crescendo, anseio, desejo, fome da presença, da palavra, da oração, da intercessão. E depois ela dá fruto. Depois o Espírito Santo começa a dar frutos na árvore ou na igreja. Como assim fruto? A igreja que nasce desse jeito, ela começa a ser vista cheia de frutos. Ou seja, a realidade onde ela está plantada se torna outra, porque ela está cheia de frutos. O produto de uma árvore é o fruto. E o produto de um avivamento
é gente transformada, discipulada por Jesus Cristo. É mudança de realidade da sociedade. Entendeu? Por isso que a gente precisa da presença do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa do poder do Espírito. Por isso que precisamos, irmãos, urgentemente buscar poder do Espírito Santo. Não é para simplesmente manifestar as nossas emoções, ainda que eu entendo que precisa. E é bom. O Espírito Santo consola. O Espírito Santo anima. O Espírito Santo dá força. O Espírito Santo instrui na palavra. Mas o Espírito Santo também dá poder ao crente para pregar o Evangelho. O Espírito Santo dá poder ao crente para expulsar demônios. O Espírito Santo dá poder ao crente para representar o reino de Deus. O Espírito Santo dá poder ao crente para ganhar almas. Uma igreja de portas fechadas, dessa síndrome, dessa patologia espiritual, não tem intimidade com o Espírito Santo. Eu creio que esteja nessa manhã falando a crente que quer o poder do Espírito Santo. Amém, amados? O seu amém foi menor do que o empadão, irmão. Os dois deveriam ser um amém assim. Eu vou repetir. A igreja precisa buscar o poder do Espírito Santo. Amém. Senão ela está doente. Está enclausulada. Em último lugar, sinal de uma igreja curada dessa síndrome. O sinal é quando a igreja é feliz porque crê. É feliz porque crê. E vive a obra da cruz. É feliz porque crê. O personagem agora é Tomé, que poderíamos aqui passar muito tempo falando sobre ele, mas serei rápido. Tomé é a figura que mais representa essa síndrome. Alguém incrédulo. E incrédulo aqui não é aquele que crê que Jesus Cristo é Salvador, não, porque Tomé cria. Incrédulo aqui é aquele que não crê na obra da cruz, além da salvação. Você está entendendo? Incrédulo aqui não é aquele que não crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, não. Incrédulo aqui é aquele que não crê na obra da cruz pós-salvação. Tomé vai dizer assim: se eu não vir a marca dos cravos nas mãos e no lado, eu não vou crer que ele esteve aqui. Mão fala de obras. Lado fala de nascimento. De um novo nascimento. De uma nova realidade. Onde furaram Jesus? Nas mãos, nos pés, mas furaram do lado. E o que saiu? Água e sangue. Eva saiu de onde, de Adão? Da costela, do lado. O primeiro Adão gerou Eva. O último Adão gerou a igreja. Você foi gerado pelo sangue e pela água, ou seja, você foi gerado pelo sacrifício e pelo espírito de vida. Tomé não estava acreditando nisso.
Tomé não estava acreditando que Jesus se entregou por ele e que ele agora tinha um novo nascimento, uma nova realidade, que ele fazia parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Oito dias depois, uma semana depois, 8 dias não, uma semana, né? 8 dias, né? Isso mesmo, de domingo a domingo são 8 dias ou são 7? Me ajuda aí, gente. 7 dias, obrigado, Josimar. 7 dias depois, no domingo seguinte, estavam todos reunidos, de portas fechadas. Jesus atravessa a parede. Pai seja convosco. Tomé, mata a mão aqui, você não quer crer? Mete a mão do lado. Sou eu mesmo. Qual a expressão de Tomé? Senhor meu, Deus meu. Fica fácil, irmão, quando a gente vê a coisa. Difícil é crer quando a gente não vê. Feliz é aquele que vê pela fé e crê. É o que Jesus está dizendo para Tomé. Porque a expressão de Tomé é a expressão de alegria. Senhor meu, Deus meu, que alegria ver o Senhor. Não, alegria porque você está vendo. Mas aqueles que não virão. Uma igreja curada, irmão, ela não precisa colocar a mão para crer. Ela não precisa de coisas materiais. Ela não precisa materializar a sua fé. Uma igreja curada, ela é feliz porque ela crê em toda a obra da cruz. Aquilo que a gente não viu e aquilo que a gente sabe que é obra de Jesus até hoje. Uma igreja curada, ela sabe que tudo aquilo que Jesus fez é poderoso para continuar por toda a eternidade. Uma igreja curada sabe de onde ela veio de Cristo. A gente crê nisso, a gente crê que nós somos corpo vivo de Jesus, que nós nascemos dele e que toda a obra dele continua em nós. Aleluia! Aquilo que veio de Cristo, de dentro de Cristo, está em nós e vai continuar, e nós somos felizes por isso. Ninguém rouba essa alegria de nós, ninguém rouba a alegria de acreditar que nós somos obra da cruz, e a obra da cruz continua até o arrebatamento da igreja. Aleluias! Crente que não tem alegria na obra da cruz, irmão, está doente. Deixa eu terminar, para a gente comer empadão. Quer dizer, aqui não, em casa, né? Reparou que essa cura durou pouco tempo? Uma semana. Depois, mais alguns dias, que Jesus ficou, ou seja, 40. Ao todo são 40 dias. E 40 porque Jesus está cumprindo aqui a lei. Jesus, as festas judaicas, todas elas representam, elas apontam para Jesus. Menos Pentecoste, porque é Espírito Santo. Então Jesus fica 40 dias porque ele está esperando chegar a Pentecostes. Ele é a Páscoa, ele é a primícia. Então ele tem que ser levado, porque ele é a primícia. E toda a primícia é de Deus. Deus toma para si. Ele é a Páscoa, ele é o cordeiro que morre, e depois ele é a primícia, Deus toma para si. Mas antes de Deus tomar para si, porque é a primícia, ele fica 40 dias. E nesses 40 dias só tem cura, irmão. Cura, 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 cura. Manifestação gloriosa, manifestação de poder. Jesus curando o coração dos discípulos. Sabe por quê? Porque ele tinha pressa. Pressa para voltar.
Lá em João 17 ele diz: Senhor, Pai, eu quero a glória que o Senhor me deu. Eu quero a glória. Ele tinha pressa para voltar para o céu e pressa para o Espírito Santo descer. Só mais um pouquinho com a sua atenção, por favor. Estou terminando. Ele tinha pressa de voltar para o céu e pegar de volta a glória que ele teve que deixar por minha causa e por sua causa, se fazer homem, morrer no nosso lugar. Por essa pressa, ou durante essa pressa, esse processo, ele curou os discípulos. Para quê? Para que os discípulos pudessem agora, eles, continuarem a obra que ele começou. E ele vai dizer assim: a obra que eu fiz, vocês farão maiores. E eu quero terminar essa palavra dizendo que também nós temos que ter pressa. Vamos acelerar, está na hora de acelerar, irmão. Pressa, 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 muita pressa. A pressa de Jesus é para liberar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só viria depois que ele fosse 10 dias depois da sua partida, para cumprir os 50 dias, para chegar a Pentecostes, conforme a lei de Levítico. Ele estava com pressa porque ele queria voltar ao céu e liberar o Espírito Santo. O Espírito Santo veio, já se passaram mais de 2 anos, 1000 anos, e estamos com pressa, precisamos estar com pressa, irmão. Então, por favor, se você não está curado, entre num processo de cura, porque a igreja tem pressa. Pressa para quê? Pressa para a última colheita, porque o Jesus que foi, vai voltar. Você não entendeu, eu vou repetir. Tem que ter pressa, irmão, pressa, pressa. Se você precisa de alguma cura na alma, se você precisa de alguma cura, entre no processo de cura. Porque Jesus foi, mas o Espírito Santo veio. Ele pode curar você. Precisamos ter pressa, porque estamos na última colheita da terra. O Senhor que foi está perto a voltar e levar a igreja dele. Pressa, irmão, é pressa, corre, 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 corre. E vou te falar, a gente chegou num tempo que não dá para segurar na mão das pessoas por muito tempo, não. Tem gente que quer cura, a gente vai, caminha, mas tem gente que não quer, não dá não, você não quer, meu irmão, estou com pressa, tem gente alma na frente que eu preciso ganhar. Tem muita gente que eu preciso discipular. Não dá para ficar agarrando na mão de todo mundo toda a vida, irmão. Com todo respeito que eu vou falar, com todo respeito, tá? A gente não está num processo de terapia psicológica. Com todo respeito, minha filha vai ser psicóloga. O psicólogo precisa de 10 sessões, 15 sessões, 30 sessões. Estou falando de alguém que passou por um psicólogo, tá? Se você precisa de cura, irmão, a igreja não é divã de psicólogo. Ainda que ela seja um hospital de Cristo. E o médico não é o pastor, o médico é Jesus. Ele quer curar você porque ele está com pressa. Ele precisa que você tenha o poder ou o discernimento da urgência. Urgência, ou você não está vendo o cenário que está diante dos seus olhos. Você está esperando que um presidente seja reeleito, ou um novo presidente venha para poder as coisas melhorar? Não vai melhorar nada, irmão. O mundo jaz no maligno. Nós somos os trabalhadores da 1ª hora, da última hora, 5 da tarde. Não vai ter mais hora, não. Nós somos os últimos trabalhadores. Tem que ter pressa. O Senhor quer curar, mas Ele está com pressa. Significa dizer que se o Senhor, o cabeça da igreja, está com pressa, o corpo também está com pressa. Porque o corpo responde à cabeça. Eu já disse que só tem um lugar que pode ter cabeça de um lado e o corpo do outro. Desenho de animado é Hanna-Barbera lá dos 6 anos 70, 80. Hoje nem desenho animado mais mostra a cabeça de um lado, o corpo por outro. Vinícius foi falar esse dia sobre isso. Falou do exemplo da galinha, que corta a cabeça da galinha, o corpo sai para o lado, a cabeça por outro. Eu não gosto. Vinícius gosta dessas coisas. Eu não. Prefiro ficar com o desenho da Hanna-Barbera. Cabeça para um lado, o corpo de outro.
Não, irmão, você faz parte de um corpo onde o cabeça está ligado ao corpo, o cabeça é Cristo, o corpo sou eu, é você, a igreja. Se o cabeça da igreja está com pressa, o corpo da igreja também tem que ter pressa. Agora, se o corpo está doente, o corpo precisa pedir o cabeça para curar, irmão. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. A gente precisa hoje se curar dessa síndrome da porta fechada, irmão. E vou dizer, para a gente terminar, para os irmãos do louvor chegarem aqui. Quando a gente está dentro de um lugar como esse, adorando Jesus, desfrutando da presença dEle, se preparando, se fortalecendo, a gente não está numa síndrome da igreja de porta fechada. A gente está num quartel-general. Isso aqui, irmão, é um quartel-general. A gente se prepara aqui para os embates das guerras lá de fora. A porta está aberta. Não que está aberta para a gente ir embora, não. Está aberta porque a gente está livre para ir enfrentar os embates da vida. Então faça desse lugar um hospital. Um hospital num campo de guerra. Você já viu um hospital num campo de guerra? A gente está num hospital no campo de guerra. Não tem a estrutura de um hospital comum. Por quê? Porque tem que ter pressa, está em guerra. Curou, volta para a guerra. Vamos curar para voltar para a guerra? Vamos curar para voltar para a guerra. Se não curou, deixa aqui. Vamos levar para casa, em casa vai continuar. Mas nós não somos um hospital comum, somos um hospital num campo de guerra, porque estamos em guerra. Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com Ele? Vamos pedir Jesus para curar, para nos curar dessa síndrome. Vamos ser uma igreja saudável? Definitivamente vamos ser uma igreja saudável. Um corpo saudável. É claro que um corpo saudável vai ter gripe, vai ter resfriado, vai ter febre. Faz parte. Ou seja, vamos ter algumas dificuldades de vez em quando, algumas gripezinhas. Mas nada que nos abate. Nada que nos coloca na cama. Nada que nos coloca trancados em um lugar de 4 paredes com medo de morrer. Não. A gente toma o remédio certo que é Jesus e volta para a guerra. Se você, meu irmão, faz parte de um grupo que está trancado, se você faz parte dessa igreja de porta fechada, porque está doente, deixa Jesus te curar hoje. Qual síndrome espiritual você sofre? Medo? Desânimo? Qual síndrome você sofre? Qual síndrome espiritual abate seu coração? Cansaço espiritual? Apatia espiritual? Mágoa, ressentimento? Deixa Jesus curar hoje você, irmão. Porque Ele quer contar com você, Ele quer enviar você, Ele quer te encher do Espírito para você ser instrumento, ser bênção na mão dEle aonde você estiver, irmão. Com pressa, porque Ele está bem perto de levar a sua igreja. Fique em pé. Não precisa cantar agora. Eu vou te dar alguns segundos, talvez 1 minuto, para você ser crente, não incrédulo, para você se render a Jesus e pedir a Ele que cure dessa ou qualquer outra síndrome espiritual, para você avançar, para avançarmos juntos
nesse novo tempo, nesse novo momento da Igreja de Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Jesus. Antes da gente cantar, entenda uma coisa: Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está aqui. A presença gloriosa dele está aqui. Nós não estamos numa reunião qualquer. Nós estamos em uma reunião onde a presença dele se faz poderosamente presente nesse lugar. Oh Senhor, Senhor Jesus, humildemente eu te peço que o Senhor agora esteja tocando nesse coração que precisa de cura, nessa alma que precisa de cura. Seja a síndrome da porta fechada por causa do medo, da insegurança, da incredulidade, ou seja, outra síndrome que atrapalha o meu irmão de avançar, que atrapalha o meu irmão de cumprir a missão, que atrapalha o meu irmão, a minha irmã, de desfrutar do poder do alto, do poder do teu Espírito, de desfrutar da alegria, da salvação, da obra da cruz. Seja qualquer, ó Deus, doença, qualquer síndrome espiritual, humildemente eu te peço nesta manhã, Senhor, no nome de Jesus, cura, cura, Senhor, cura, Senhor, traz cura, Deus, traz cura, Senhor. Queremos agora cantar essa canção, desfrutando da tua presença. Nós vamos te adorar, Senhor, desfrutando da tua presença. O Senhor está aqui, teu Espírito se faz presente nesse lugar. O Senhor, na pessoa do Espírito, habita em nós. Produz em nós agora, Deus, uma alegria, uma satisfação plena. Nos dê essa alegria, Senhor. Que a nossa adoração agora seja viva. Que o nosso louvor, a canção que vamos entoar agora, seja fruto da vida de Cristo em nós, do mover do Espírito em nós, Senhor, nos fortalecendo, também nos fortalecendo para os embates da vida. Receba, Senhor, nosso louvor, nossa adoração, pois o Senhor merece. E nós cremos que o Senhor está vivo nesse lugar, entre nós. Aleluias. Antes de você louvar, aplauda Jesus. Aleluia. Adore a Ele. Oh, glória.